A lição do sábio cego. Por que sua maior inteligência pode ser o maior obstáculo da sua vida? Rafael era brilhante e sabia disso. Aos 28 anos, tinha 3 diplomas com honras máximas, falava 5 idiomas, possuía um QI altíssimo e um currículo de fazer inveja. Mas havia um problema devastador. Sua inteligência o tornara arrogante, insuportável e profundamente solitário. Em cada conversa precisava provar que sabia mais. Em cada reunião precisava ser o mais esperto da sala. Sua genialidade, em vez de construir pontes, destruía relacionamentos. Desde a infância fora idolatrado como pequeno gênio. Professores o elogiavam, colegas pediam ajuda, e Rafael aprendeu cedo que inteligência gerava admiração e poder. Mas confundiu admiração com superioridade. Confundiu talento com direito de desprezar. Na universidade, ridicularizava quem demorava a entender. Isso é simples demais. Uma criança entenderia, dizia com desprezo. Quando professores o alertavam sobre sua arrogância, ele via inveja. Eles temem mentes verdadeiramente superiores, pensava. No trabalho, o cenário piorou. Rafael era o mais capacitado tecnicamente da empresa de tecnologia onde atuava. Resolvia problemas complexos em minutos, mas ninguém queria trabalhar com ele. Interrompia colegas em reuniões, corrigia e-mails publicamente, revirava os olhos diante de perguntas simples. Sua competência era inquestionável, sua convivência impossível. Aos poucos, todos começaram a evitá-lo. Reuniões importantes aconteciam sem sua presença. Canais paralelos eram criados só para não lidar com ele. Rafael via isso como prova de sua genialidade. Eles se afastam porque se sentem inferiores. Almoçava sozinho todos os dias, cercado por livros e convicções. A solidão que sentia, interpretava como preço inevitável da genialidade incompreendida. Sua carreira travou. As promoções iam para colegas que considerava medíocres. Eles jogam o jogo da bajulação, eu sou mérito puro, dizia. Projetos estratégicos eram designados a outros. Tem medo de serem ofuscados, concluía. A verdade é que todos enxergavam menos ele. Ninguém suportava seu comportamento. Chefes preferiam pessoas menos brilhantes, mas humanas e colaborativas. Um dia, após ser preterido mais uma vez, explodiu diante do diretor. Vocês promovem a mediocridade. Eu sou o mais inteligente daqui. Por que sou ignorado? O diretor, cansado, respondeu. Rafael, ninguém duvida da sua capacidade. Mas liderar não é ser o mais inteligente da sala, é fazer os outros crescerem. E você faz o oposto. Destrói confiança, humilha, diminui. Rafael saiu furioso, convencido de que todos eram invejosos. À noite, sozinho no apartamento repleto de diplomas e livros, sentiu um vazio profundo. Sua inteligência, seu maior orgulho parecia não bastar. No fundo, era tudo o que ele tinha, e começava a perceber que não era suficiente. Nos dias seguintes, mergulhou ainda mais em fóruns online, discutindo sem parar, sempre precisando ter a última palavra. Vencer debates era sua única forma de sentir-se vivo. Amigos se afastaram, a família evitava conversar. Ele estava no auge da arrogância e totalmente cego, prestes a cair. Foi num sábado chuvoso e cinzento que tudo mudou para sempre. Rafael caminhava apressado pelas ruas da cidade, fones nos ouvidos, imerso em um podcast sobre física quântica e teoria das cordas. Sentia-se intelectualmente acima das pessoas ao redor, como se o mundo fosse uma espécie de palco onde apenas ele realmente compreendia o enredo. Mas, distraído por sua própria mente brilhante, acabou trombando violentamente com um homem idoso que vinha em sentido contrário. Papéis voaram, uma bengala branca caiu e rolou pelo chão molhado. Olhe por onde anda, pelo amor de Deus, reclamou Rafael irritado. A frase mal havia saído de sua boca quando ele finalmente percebeu. O homem usava óculos escuros e tateava o chão desesperado com as mãos. Era cego. Um silêncio constrangedor caiu entre os dois. Pela primeira vez em muito tempo, Rafael sentiu vergonha. Vergonha real, desconcertante, profunda.
Apressou-se em ajudar o homem, recolhendo os papéis que se encharcavam na calçada. Me perdoe, senhor, eu não vi que o senhor... O velho sorriu de leve, sem sombra de raiva. Que eu não podia ver? Interrompeu com calma. É curioso, não é? Você, com olhos perfeitos, não viu onde pisava. Eu, sem visão há décadas, sabia exatamente para onde ia. A tranquilidade da voz daquele homem penetrou fundo no orgulho de Rafael. Ele o ajudou a sentar-se em um banco sob a marquise, ainda sem palavras. Posso te fazer uma pergunta? Disse o velho. Você é inteligente, não é? Consigo sentir isso. A forma como fala, a impaciência que carrega, a maneira como o silêncio te incomoda. Rafael hesitou, mas respondeu. Sim, sou. O velho assentiu lentamente. E me diga, com sinceridade, essa inteligência toda te fez feliz? A pergunta o atravessou como um relâmpago. Ele tentou formular uma resposta lógica, mas a garganta travou. A resposta era simples e dolorosa. Não. Quando eu tinha a sua idade, também era assim, continuou o velho. Brilhante, arrogante e completamente cego. Era professor de filosofia. Destruía meus alunos em debates, ridicularizava colegas acreditando que inteligência era sinônimo de valor. Usava minha mente como uma lâmina, afiada, mas fria. Rafael prendeu a respiração. Era como se o homem descrevesse sua própria vida. Aos 40, prosseguiu o sábio, comecei a perder a visão. Uma doença degenerativa, sem cura. Em 2 anos, tudo escureceu. E sabe o que descobri? Que a cegueira não começou quando perdi os olhos. Ela sempre esteve aqui dentro. Eu via ideias, teorias, equações, mas não via pessoas. Não via o sofrimento que causava, nem a solidão que construía em volta de mim. As palavras caíam como martelos sobre o coração de Rafael. Ele abaixou a cabeça. Inteligência, meu rapaz, disse o velho com voz serena. É como fogo. Pode iluminar ou pode queimar. E o fogo que você carrega está consumindo tudo ao redor. Um dia, vai olhar em volta e perceber que ficou sozinho entre as cinzas. O silêncio entre eles foi longo e pesado. A chuva fina batia no chão, ritmada. A verdadeira sabedoria, prosseguiu o velho, não é acumular conhecimento. É saber usá-lo para construir, não destruir. Quando perdi a visão, comecei a enxergar de verdade. Vi que alunos que eu desprezava tinham inteligências que eu nunca compreendi. Emocional, criativa, prática. Vi que colegas que eu chamava de limitados eram, na verdade, sábios de um jeito que eu jamais fui. Ele respirou fundo, apoiando-se na bengala. Ser inteligente sem ser humilde é como ter um mapa perfeito, e mesmo assim se perder. Antes de partir, pousou a mão firme no ombro de Rafael. Sua mente é um presente raro, mas, sem humildade, ela vira prisão. A pessoa mais sábia que conheci era um jardineiro analfabeto. Sabia escutar. Sabia quando calar. E sabia amar. Coisa que muitos gênios esquecem. O velho se afastou devagar, guiado pelo som da chuva e pela memória do caminho. Rafael permaneceu imóvel, olhando o vazio. Pela primeira vez em anos, não quis provar nada, não quis ter razão. Ficou ali, repassando mentalmente todas as pessoas que afastou, todas as oportunidades que destruiu com seu orgulho. Percebeu que o problema nunca fora sua inteligência, mas o uso arrogante dela. A cegueira dele não era nos olhos, era no coração. Na segunda-feira seguinte, voltou ao trabalho. O mesmo escritório, as mesmas pessoas, mas algo nele havia mudado. Ouviu mais do que falou. Elogiou em vez de corrigir. Admitiu pela primeira vez quando não sabia algo. No começo, ninguém acreditou. Achavam que era estratégia, mas o tempo revela o que é sincero. E a constância constrói confiança. Meses depois, Rafael foi promovido. Não porque era o mais brilhante, mas porque finalmente aprendeu a usar sua luz sem cegar os outros. E você, que está assistindo agora, está usando sua inteligência para construir pontes ou para erguer muros? Está iluminando o caminho
ou queimando quem se aproxima demais da sua chama? Lembre-se, a mente mais brilhante nada vale sem um coração humilde. E às vezes, a maior sabedoria é admitir que, por mais que você saiba, ainda há infinitamente mais a aprender, especialmente sobre empatia, gentileza e humanidade. Comente aqui: qual lição de humildade mais marcou sua vida? E nunca esqueça: a verdadeira luz não vem de quem brilha mais, mas de quem escolhe iluminar os outros também.